Graças e paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Salmo 34, palavra de Deus, do verso 1 em diante. Louvarei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Versículo 18, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curva sua cabeça aí. Pai, no nome de Jesus, te louvamos por essa noite tão propícia. Nos reunimos como esta casa espiritual, como povo de Deus, povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Nessa noite queremos ouvir a tua voz pelo Espírito Santo, a tua santa palavra viva e eficaz. Fala conosco, pois temos fome e sede de ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém e amém. Nesta caminhada na terra nós passamos por provas, passamos por dificuldades, por lutas, aflições, por N situações em nossas vidas. Nos momentos de bonança, de fartura, nós adoramos a Deus. Nos momentos que está uma bênção, irmão, que você olha para o seu celeiro, para o seu armário, e que você vê todas as coisas ali, está abastecido, a sua geladeira, está tudo uma bênção, está com saúde, uma vitória, e aí nós exaltamos a Deus, glorificamos a Deus pela bondade de Deus. Mas como nós somos seres humanos, estamos condicionados a esse cronos, a essa terra, a essa vida, passamos por altos e baixos. Pode ser que em algum momento o celeiro não está tão cheio assim, a saúde não está em alta, a dificuldade bate a porta, e às vezes até o cobrador, irmão, bate a porta, e a coisa não está muito boa, não está muito favorável. Aí o nosso louvor ele é medido, porque quando está bom, nós adoramos, nós buscamos, nós servimos, estamos na igreja, está uma bênção, uma glória. Mas quando a coisa aperta, irmão, quando o cinto aperta, quando a geladeira não está tão cheia assim, nós tendemos a murmurar, a reclamar, e o louvor sai da nossa boca. Parece que esquecemos de que Deus é bom o tempo todo, irmão. Ele é bom o tempo todo, mesmo na hora da crise, mesmo na hora da dor, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, continua lá, Ele continua operando. Quero contar uma história para você de um homem, de um adorador, de um servo, de um filho de Deus. Salmista Davi, pastorzinho de Belém, um homem simples, que foi chamado por Deus para reinar sobre Israel. Davi foi o segundo rei de Israel, reinou por 40 anos sobre aquela terra. Ele reinou sobre todo Israel. Depois que Davi morre, os seus dias passam, o seu filho Salomão recebe o seu legado, reina sobre Israel. E Salomão tem dois filhos, Roboão e Jeroboão. Salomão morre, um filho assume o reino do norte e o outro filho assume o reino do sul. O que acontece? O reino de Israel, irmão, é rachado no meio. Depois do reinado de Davi, os próximos reis que vêm, depois de Salomão, dos filhos de Salomão,
os netos de Davi, Israel entra num caos, ele se divide. Existe agora um reino do norte com reis perversos e o reino do sul com reis que buscam adorar a Deus, mas também que entram em transgressão, se desviam do propósito. Mas Davi foi esse rei chamado por Deus. Um dia Davi estava apacentando as ovelhas do seu pai, distante de casa, e o profeta Samuel, Deus falou: Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. Você vai lá na casa do Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé a rei para mim. Então Samuel, o profeta, vai obediente, leva o seu chifre de carneiro com óleo para derramar sobre a cabeça de Davi. Samuel não sabia quem era. Simplesmente Deus diz: sai e vai à casa de Jessé, e lá eu vou te mostrar, lá eu tenho um jovem que eu vou fazer rei sobre Israel. Isso acontece quando Samuel chega na casa de Jessé. Os filhos de Jessé, que já eram crescidos, eram heróis de guerra, passam diante de Samuel, e Samuel começa a olhar: 1, 2, 3, 4, 5. Ele vê o mais grandão, o mais velho, o mais forte, e disse: esse aí certamente é o rei. E Deus diz: Samuel, não é esse. Eu não vejo como o homem vê por fora, eu vejo por dentro, não é esse. Passa todos os filhos de Jessé diante de Samuel, e Deus diz: o rei não está aqui. Aí Samuel pergunta assim: Jessé, acabou os jovens, tem mais alguém aí na sua casa? Aí Jessé, irmão, parece que está esquecido que tem mais um, porque aquele que tem promessa de Deus sempre é esquecido. Aí é verdade, tem mais um, está lá com as ovelhas, lá no campo. Aí Samuel diz assim: então faz o seguinte, manda chamar ele. Ninguém vai sentar à mesa, não vai pôr a mesa enquanto ele não chegar. Então alguém vai chamar Davi, Davi chega e Deus diz: Samuel, esse mesmo pode ungir. Davi é ungido diante dos seus irmãos. O pastorzinho de ovelha, irmão, com a roupinha surrada, todo sujo, cheirando ovelha, trabalhando para o pai, é ungido pelo profeta Samuel, pela direção de Deus, para ser rei em Israel. Preste atenção, Samuel, quando unge Davi, Davi era pequenininho ainda, pré-adolescente, adolescente. Os anos se passam, Davi cria uma notoriedade, ele vai para a corte do rei. Quem era rei nesse momento? Rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e estava reinando sobre Israel. Mas Saul desobedece a Deus, peca contra Deus, Deus rejeita o reinado dele. Por isso Deus já se provê de um rei, sendo esse Davi. Mas Davi vai para a corte do rei, e Davi era adorador. Ele tinha uma harpa, que lá quando estava no campo ali, ordenando as ovelhas do seu pai, ele tirava tempo para adorar a Deus. Ele tirava tempo para falar com Deus. Ele tirava tempo para ter comunhão com Deus e para adorar o Senhor. Quando Davi vai para a corte de Saul, ele leva a sua harpa. E justamente no período que Davi vai para a corte de Saul, Saul começa a passar por problemas espirituais. Ele perde a sua identidade. E aí ele começa a ter uma influência maligna sobre si. E a Bíblia diz, como foi narrado no cântico espiritual que a pastora cantou, e quando Davi cantava, quando Davi tocava a sua harpa, dedilhava a sua harpa, o rei se alegrava, o espírito mau saía de Saul por causa da adoração de Davi. Davi começou a ser usado por Deus dentro do palácio, diante do rei Saul, como um servo, como um adorador. O tempo passa, irmão, o tempo passa. Um dia, Israel está em confronto com os filisteus. Os filisteus sempre foram uma pedra de tropeço na vida de Israel. Israel está em confronto com os filisteus. E havia um homem de mais ou menos 3 metros de altura, mais ou menos o tamanho dessa altura dessa parede, até lá no forro, mais ou menos. Uns falam 3,5 metros, outros falam 4, outros falam 3,70, 2,90, mas depende do côvado da época, da medida. Mas era mais ou menos isso aí, irmão, 3 metros de altura, 3,50 metros. O cara era grande, e era guerreiro, e era nervoso, irmão, sanguinário, era um gigante.
o gigante filisteu, que estava lá diante do acampamento, para a guerra com Israel. E a Bíblia diz que todos os dias, preste atenção, de manhã e de tarde. Que hora? De manhã e de tarde. O gigante blasfemava contra Israel, zombava de Israel e falava contra o Deus de Israel. Dizia: não tem nenhum homem que pode vir lutar comigo aqui. Não existe alguém capaz de me enfrentar. 40 dias, irmão. 40 dias Israel estava sendo afrontado por um homem. Não se levantou ninguém, nem um rei, para lutar com Golias. Aí Jessé diz assim: meu filho, Jessé diz para Davi: meu filho, vai lá no campo, vai lá no acampamento, na guerra, leva uns pães, uns queijos para os seus irmãos, e vê lá para o seu pai como que está a guerra. Aí Davi, obediente, irmão, pega os queijos e os pães e vai humildemente levar para os seus irmãos na guerra. Quando ele chega diante da guerra, ele chega bem na hora que o gigante está gritando, que o gigante está desafiando, e sobe uma indignação no coração de Davi por causa daquela situação. Sobe uma indignação santa no seu coração, porque o gigante não afrontava só Israel, ele afrontava a Deus, ele afrontava o Deus de Israel, e ninguém fazia nada. Agora um jovenzinho, pequenininho, franzinozinho, chegou no confronto da batalha, no fronte de batalha, e ele encontra essa situação, e sobe uma indignação no seu coração, uma ira santa no seu coração, e ele deseja enfrentar o gigante. Por que ele deseja enfrentar o gigante, irmão? Porque Davi era um adorador, e todo filho de Deus que é adorador não para diante de gigantes nessa terra. Todo homem e mulher que é adorador não para diante de gigantes que se levantam nessa terra, não param diante de crises, de problemas, de dificuldades, de aflições nessa terra. Eu quero parar aqui, quero voltar um pouquinho. Antes, quando Davi estava no campo, Saul estava reinando, e Saul estava jogando o seu reino todo por terra, com a sua desobediência diante de Deus. Enquanto isso, Deus estava preparando Davi para o propósito. Enquanto Saul, na corte real, estava pisando na bola com Deus, Davi estava no campo cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que o próprio Davi narra isso: quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, vinha um urso para tentar comer a ovelha, e ele dava contra o urso e matava o urso. Quando Davi estava cuidando das ovelhas, vinha um leão, e ele pegava o leão pela barba, irmão, pela juba. Ele enfrentava o leão, mas nenhuma ovelha era arrancada das suas mãos, porque ele confiava em Deus, e ele lutava pela sua casa. O tempo passa, como eu disse, Davi vai para a corte, e enfrenta Golias. Nós conhecemos a história de Golias. Davi lança uma pedra, acerta na testa do gigante, o gigante cai para frente. Pela lógica, ele deveria cair para trás, mas o gigante cai para frente. Não foi a força da pedra, foi a mão de Deus, foi o poder de Deus que derrubou o gigante. A pedra foi só um fator decisivo, que foi na testa de Golias. Quando o gigante cai, Davi pega a espada do próprio Golias e passa na cabeça dele, no pescoço, e leva a cabeça de Golias diante do rei Saul. Irmão, vai ficar tenso a partir de agora. Vai ficar tenso para Davi a partir de agora, porque até então Davi adora, serve a Deus, serve o rei. Agora ele enfrenta um gigante, ele não é soldado. Ele chega diante do campo de batalha, ele fica indignado, coisa que o rei deveria ter ficado. Ele fica indignado, coisa que os seus irmãos, que eram soldados, deveriam ter ficado e não ficaram. Davi enfrenta o Golias e mata ele. Um jovenzinho, talvez de 1,15 m, 1,15 m, 1,60 m, enfrenta um homem de 3,50 m e o mata. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7 ao 9, diz assim: enquanto dançavam, as mulheres cantavam, Saul matou milhares, e Davi 10 milhares. Saul ficou muito irritado
com este refrão, e aborrecido disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão um reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Irmão, quando Davi mata Golias, as mulheres cantaram e dançaram e disseram: Davi matou os seus 10 milhares e Saul matou os seus milhares. E aquela cantiga foi entrando no ouvido de Saul. Saul disse assim: só falta vocês colocarem agora Davi como rei. O ciúme entrou no coração de Saul, a ira entrou no coração de Saul, a inveja entrou no coração de Saul contra Davi. A partir dali, irmão, a vida de Davi acabou, porque a partir dali Saul começou a perseguir Davi, a ponto de lançar as suas lanças tentando matar Davi por mais de 2 vezes. Davi foge de Israel para não ser morto pelo rei, porque fez o bem, porque fez o que era certo. Irmão, quantas vezes nós somos criticados por fazer o que é certo, e somos perseguidos por fazer o que é certo. Davi foge por causa disso, e é dentro desse período que ele está fugindo, que ele escreve o salmo que nós lemos aqui, 34. É dentro desse período de conflito que Davi escreve o salmo 34, porque nesse período de caminhada, Davi está tendo experiências com Deus, está provando de forma poderosa o Senhor, mas num tempo de perseguição e de prova na sua vida. O verso 8 que nós lemos do salmo diz assim: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Davi disse assim: provai e vede. Quando nós falamos de provar, irmão, provar, você já lembra logo no resultado final do sabor. O sabor, não é? Quando você prova um bolo, você prova uma sobremesa, quando você prova uma comida, você sente o sabor daquela comida. Davi está dizendo: provai e vede, veja, considere, perceba o quanto Deus é bom. Agora espera aí, irmão, tem alguém fugindo de um rei furioso, ameaçado de morte, tem alguém fugindo, a qualquer momento pode ser pego, pode ser morto, está dizendo assim: provai e vede o quanto o Senhor é bom, provai e vede quanto a presença de Deus é poderosa. Num tempo de crise, num tempo de dificuldade, num tempo de perseguição, num tempo de prova, Davi está dizendo para mim e para você nessa noite: provai e vede o quanto o Senhor é bom. Qual é o motivo pelo qual ele está dizendo isso, irmão? Davi não só está dizendo de si, ele está convidando eu e você para isso nessa noite, para conhecer mais o Senhor. E eu dividi esse salmo aqui em 6 partes bem práticas. Na primeira parte, Davi fala do louvor contínuo nos seus lábios, um louvor de adoração contínuo diante de Deus. E o louvor não está ali na condicional: se tudo está bem, então eu adoro, se não está bem, eu não adoro. Não, ele adora o tempo todo, independente do que ele está passando, independente da crise que está vindo, ele adora o tempo todo. Ele continua com louvor nos seus lábios, ele exalta e engrandece a Deus o tempo todo, ele busca o Senhor verdadeiramente, e preste atenção, ele é respondido, Deus o livra dos seus temores. Será que de fato, eu e você estamos dispostos a provar o quanto Deus é bom? Será que de fato nós estamos dispostos a andar com Deus todos os dias para provar o quanto Ele é bom em nossas vidas? Será que de fato nós estamos dispostos, mesmo quando Deus diz não, ou como Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, vai ficar desse jeito, vai ficar assim mesmo, é desse jeito que você vai ficar? Será que nós estamos dispostos a provar o quanto Ele é bom, naquilo que Ele quer para a minha vida, naquilo que Ele quer para a sua vida? Eu vou mostrar algumas coisas para você aqui nessa noite, irmão, dentro do contexto desse salmo, dentro daquilo que Davi está
dizendo para mim e para você nessa noite, diante das suas dificuldades, perseguições, necessidades e vergonha, por causa de inveja, irmão. Ele só está sendo perseguido, está em necessidade, em vergonha na vida, por causa de inveja. Quantas pessoas nos perseguem por causa de inveja, por causa do brilho que há em você, por causa do propósito de Deus que Deus tem na sua vida, por causa de inveja, por aquilo que você é em Deus. Quantas perseguições vêm sobre a minha vida e a sua, porque as pessoas não aceitam, elas não aceitam ver você prosperar, não aceitam ver você crescer, não aceitam ver Deus usar você, não aceitam ver você sempre de pé, de cabeça erguida. Perseguição na vida dele por causa de inveja. Mas Davi sabia lutar essa luta, irmão, não na carne, mesmo em fraqueza de carne humana, ele sabia lutar em Deus, porque ele olhava para Deus. Ele não ia para o confronto físico, irmão, da carne. Ele não descia para a baixaria. Ele não descia para o braço. Ele lutava as suas guerras em Deus. Ele colocava todas as suas circunstâncias diante de Deus. E ele confiava piamente no Senhor. Ele não lutava na carne. Você quer ver um exemplo aqui, irmão, de Jesus? Jesus nunca lutou na carne. Sempre foi no Espírito. Vou te dar um exemplo aqui muito claro, clássico, Lucas 22, 40 a 44, diz assim: e quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Se nós não oramos, nós caímos em tentação, e a tentação leva à queda no pecado. Jesus disse: orai para que não entreis em tentação. Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos, orava. Olha a posição aqui. Pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Pai, se puder, passa de mim essa dor, passa de mim essa crise, passa de mim essa luta, esse problema. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas continua descrevendo as palavras de Jesus. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Irmão, você já viu alguém suando sangue? É comum? É uma coisa que a gente vê corriqueiramente, né? De vez em quando você vê alguém suando sangue. E posto em agonia. O que é isso? É severa pressão mental, severa pressão psicológica, severa pressão por dentro, na alma. Por que muitos tiram a vida hoje? Por causa disso, irmão, pressão interna. Jesus estava sendo prensado por dentro. Tamanha aflição que ele sofria no Getsemane. Estava sendo pressionado por dentro, por causa da crise, por causa da cruz, daqui a pouquinho. Suava gotas de sangue em agonia. Às 9 da manhã, na sexta-feira, Jesus é crucificado. Isso aqui é quinta-feira à noite, virando para a madrugada de sexta. Jesus está sendo pego lá no Getsemane, todo ensanguentado, as suas veias se dilataram, o sangue saiu, extravasou, para ele não ser sufocado por um infarto fulminante, porque o seu propósito era ir para a cruz, e derramaram o seu sangue lá por mim e por ti. Agora preste atenção, Jesus é crucificado às 9 da manhã, mas antes disso, irmão, ele vai pelo interrogatório lá no Sinédrio com os judeus. Depois ele vai para o interrogatório diante de Pilatos. E não tem jeito. Os judeus dizem assim: olha, ele não é o rei dos judeus, crucificam-o. E havia um homem preso chamado Barrabás. Barrabás estava preso por causa de sedição contra o Império Romano. Ele estava junto com alguns assassinos que haviam matado homens em Roma. Diante do império, Barrabás foi preso
para ser crucificado. E preste atenção, a cruz de Barrabás já estava preparada, estava pronta, o furo estava pronto, o madeiro estava pronto. Barrabás era um homem grande, um homem zarrão. Jesus era um homem franzino, pequeno. Os judeus, quando chegaram diante de Pôncio Pilatos, disseram: solte Barrabás e crucifique a Jesus. Agora, Mateus 27:18, o escritor diz: porque sabia que o haviam entregue por inveja. Você sabia que Jesus foi entregue para Pilatos por causa de inveja dos judeus? Irmão, a palavra-chave nessa noite é inveja. Você não percebeu ainda? Dessa mensagem. Jesus foi entregue na mão de Pilatos pelos judeus por inveja. Porque os mestres da lei, porque o sumo sacerdote Caifás, Anás, eles tinham inveja de Jesus. Por que inveja? Porque não conseguiram pegar Jesus em nenhuma palavra, porque não conseguiram achar nenhum erro em Jesus, não conseguiram achar nenhuma falha em Jesus, e por causa disso tinha uma inveja mortal de Jesus. Entregaram Jesus para Pilatos. Pilatos disse: eu não vejo nesse homem nada de errado, esse homem não tem erro nenhum. O que vocês querem que eu faça com ele? Crucificam! Mas ele não tem culpa, ele não fez nada. Tá bom, então crucificam. Solta Barrabás. Irmão, solta o ladrão. A gente está vendo isso hoje na nossa nação, irmão. Cuidado. O ladrão está solto. E tem gente querendo apoiar o ladrão, irmão. Isso já aconteceu na história da humanidade. Crucificaram um homem que não merecia e soltaram um ordinário. Soltaram um vagabundo, um miserável. O problema é inveja. Pessoas têm inveja de mim e têm inveja de você. Deixa eu falar para você o que é inveja, irmão. Popularmente conhecida como olho gordo. Mal olhado. Cuidado com o mal olhado. Na crença popular é mal olhado. Irmão, isso aí é complicado, viu? Isso é verdade. Eu não estou falando da crença não, irmão. Estou falando da inveja. A Bíblia trata a inveja como uma obra da carne. Inveja é um substantivo feminino. É desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. É quando alguém olha para você e tem raiva porque você prospera. Tem raiva porque você é feliz. Tem raiva porque vê você crescer e ele não cresce, ela não cresce. Tem inveja de você. É um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem. Quando a pessoa olha aquilo que é seu e que é para ela, fala: podia ser meu isso aí, né? Por que ele tem e eu não tenho? Podia ser meu. Eu sou mais digno do que ele, do que ela para ter isso aí. Inveja é isso. Inveja mais ainda. O termo inveja vem do latim. É justamente lá, do latim. Invidere, não ver. Uma das coisas importantes do invejoso é que ele não vê a si, nem as suas conquistas, apenas se contorce pela conquista do outro. O invejoso tem pouca percepção de si mesmo, porque está cuidando da vida do outro o tempo todo, irmão. Você viu a casa dela? Você viu o carro dele? Você viu a roupa? Você viu o sapato novo dela? Aí olha com aquele olho assim, irmão, aquele olho vidrado assim, olha assim, sabe, parece que vai encantar, parece que vai jogar um encantamento. Irmão, deixa eu contar um fato verídico para você. Um dia foi uma pessoa em casa, não vou falar o nome por questão de ética. A pastora tinha uma plantinha lá, um pé de pimenta, irmão. Logo a pimenta. A pessoa chegou em casa assim, olhou as flores, ficou olhando: nossa, que lindo o seu jardim, as suas florzinhas. Nossa, que pimenta linda. Essa pimenta, nossa, olha que pimenta linda. E pôs a mão na pimenta, ficou olhando na pimenta. Irmão, no outro dia a pimenta estava murcha. Que olho mais maldito é esse? Inveja, irmão, inveja. Aí você vai dizer: pastor, mas na sua casa não tem proteção de Deus?
sobre eu e você, inveja não pega não, pode ficar tranquilo, você tem o sangue do Cordeiro sobre a sua vida e a sua casa. Mas às vezes as coisas, irmão, de fora estão vulneráveis a isso. Coisas externas, a plantinha murchou, irmão, as pimentinhas assim, engrunjaram todinho. Eu falei, meu Deus do céu, está repreendida essa obra no sangue de Jesus. Queima esses olhos do inferno. Queima essa obra. Que olho é esse? Transforma esse olho, Jesus. Transforma em um olho de luz, de bênção. A inveja é uma obra da carne, irmão. Muitas vezes nós somos perseguidos por pessoas invejosas. Devemos ficar calados muitas vezes, nós falamos, irmão. Onde eu quero chegar aqui para você entender? Você viu a porta que Deus abriu para mim? Eu vou ganhar tanto. Olha que bênção. Aí você fala para o invejoso. Assim, de novo, falou para mim que está prosperando. Aí você taca na rede social, no Facebook, olha só a vitória que eu recebi. A bênção de Deus. Os invejosos de plantão ficam tudo lá, olha lá, de novo, olha só que miserável. Eu não consigo nada, olha lá, ele conseguiu de novo. Irmão, nós devemos ficar calados, as nossas vidas devem ser reservadas. Tem muita gente do seu lado que você pensa que é amigo, irmão, é inimigo. Tem muita gente do seu lado que bate nas suas costas, ri para você, mas atrás está com um facão para enfiar em você. Tem ódio de você. Deseja o teu mal na tua frente, ri para você, fala bem. Mas quando você vira as costas, se pudesse te matar, matava. A inveja. Infelizmente, às vezes nós temos o coração bom e contamos para as pessoas. Dizemos, você viu, olha só o que Deus fez na minha vida, que bênção. Deus abriu aquela porta para mim. Está uma bênção, está uma maravilha. Você pensa que a pessoa vai se alegrar? A pessoa se alegra ali, aquele sorriso externo, mentiroso, mas nas costas está desejando o seu mal. Inveja. Inveja do inferno, irmão. A inveja é uma obra carnal. Vou te mostrar aqui na Bíblia, Gálatas 5,19. Olha só as obras da carne. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu vos advirto, como estas, e já vos adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O invejoso não vai para o céu. Vamos lembrar do último mandamento, do decálogo: não cobiçarás. Não cobiçarás as coisas do teu próximo. A inveja tem uma ligação com a cobiça. Davi estava sendo perseguido por um rei invejoso, irmão, que encheu o seu coração de ódio, de ira, porque Davi tinha matado Golias e as pessoas estavam elogiando ele. E as pessoas estavam levantando Davi porque ele tinha vencido a batalha com o gigante Golias. Davi estava sendo perseguido por causa de uma inveja ferrenha, de um rei déspota que tinha perdido a sua comunhão com Deus. Saul deveria ser grato a Davi, porque o reino estava sendo envergonhado por um gigante. Mas Davi resolve a situação. Saul deveria ser grato, mas estava perseguindo por causa de inveja. A inveja cegou os seus olhos. Desde aquele dia que Davi mata Golias, as coisas mudam em sua vida. O mal tomou Saul, e Saul queria por toda a lei matar Davi. Olha o que Jesus fala, irmão, Mateus 6,22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Os olhos são a candeia do corpo, a luz do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo, o nosso interior vai ser bênção. Mas se os nossos olhos forem ruins, o nosso corpo vai ser trevas densa.
E era isso que Saul estava sendo naquele momento. E as trevas que havia em Saul estavam perseguindo Davi. Por isso que muitas vezes você é perseguido por treva de pessoas, por inveja de pessoas que não querem o seu bem. Mas preste atenção, querido, nessa noite. Davi estava sendo perseguido, caminhando de um lugar para o outro, se escondendo da perseguição, mas estava adorando a Deus e convidando homens e mulheres a buscarem o Senhor verdadeiramente diante da sua aflição. Davi estava dizendo assim: prove o Senhor, diante da sua prova nessa noite, da sua luta, da sua aflição nessa noite, prove o Senhor, prove o quanto Deus é bom, veja o quanto Deus é bom. Diante das suas perseguições, Davi um dia vai para dentro do palácio dos filisteus, irmão. Ele foge na crise, ele cai dentro do palácio dos filisteus. E o rei Gate, que era o rei naquela época, estava ali. Davi está dentro da corte. E aí os homens percebem que aquele homem era Davi. Sabe o que Davi fez? Com medo de morrer, mas como uma estratégia de Deus, naquela hora, porque não tinha ninguém por ele, não havia um que estava ali para defender Davi. Davi se finge de louco, e ele começa a babar na porta do palácio. Está na Bíblia, irmão. Davi começa a babar na porta do palácio do rei, depois que descobrem que é Davi. Disseram para o rei: rei, esse aí é o Davi, foi aquele que matou Golias. Olha onde que ele está, dentro da corte, rei. Davi se faz de louco, irmão. Se faz de louco diante da sua crise. Até isso diante da sua crise, irmão. Para não ser morto. Você percebe que na caminhada cristã, nem sempre Deus vai fazer tudo, irmão. Vai ter hora que você vai ter que se fazer de louco diante das crises. Você vai ter que dar um jeito diante das crises. Aí o rei olha e fala assim: esse cara é louco, isso é um doido, lança isso para fora. Expulsaram ele do palácio. Às vezes diante das crises, irmãos, a gente tem que dar um de louco. Mas não é dar um de louco quebrando as coisas, irmão, e nem babando. É dando de louco diante de Deus, esperando em Deus, confiando no Senhor. Davi estava nessa condição. Por isso ele diz: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Não vai ter dia sem louvor, não vai ter dia sem adoração. Não importa, está nublado, eu vou adorar. A crise está aí, mas eu vou adorar. O problema está na porta, mas eu vou adorar, não tem problema. Eu vou buscar o Senhor intensamente. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. A minha alma vai gloriar o Senhor, vai exaltar o Senhor. As pessoas vão ouvir isso e elas vão se alegrar. Davi está falando de testemunho, irmão. Ele diz: engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Ele convida. Diante da crise, vamos adorar o Senhor, vamos buscar o Senhor. Vai vir uma resposta para você, vai vir uma resposta para a sua casa, vai vir uma direção de Deus para a sua vida. Ele diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os temores estão aonde, irmão? Os temores estão aonde? Estão aonde? No coração. Ele disse: eu busquei o Senhor e Ele me respondeu, Ele me livrou por dentro. Eu estava em crise aqui dentro, o Senhor me visitou, Ele tirou a pressão que estava aqui dentro, Ele tirou o medo que estava aqui dentro. Eu estava apavorado, desesperado na minha crise, mas eu busquei o Senhor e Ele me livrou por dentro. Olharam para Ele e ficaram iluminados, os seus rostos não ficarão confundidos. Claro, quem busca a Deus sempre vai ser iluminado, nunca vai ser confundido diante das crises. Deus sabe quem você é nessa noite, Ele sabe o que você está passando nesta hora, Ele conhece a sua casa, conhece a sua crise, conhece a sua dor. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.
Irmão, a angústia não é só algo aqui, a angústia fala da moral também. A moral de Davi estava em baixa, estava sendo perseguido, ameaça de morte, irmão. Estava em profunda angústia. Ele disse: eu clamei ao Senhor. Clamou o Senhor este pobre. Você já viu o rico clamando a Deus? Não, tem rico que clama, irmão, eu sei que tem. Mas o rico está muito tranquilo, ele não tem por que clamar, ele tem tudo que ele precisa. Aparentemente, por fora ele tem o que ele precisa, por fora. Mas o essencial é por dentro, irmão. Enquanto não resolve dentro, pouco importa fora. Agora as pessoas, elas se garantem por fora, mas por dentro elas não têm, estão vazias. Agora ele está dizendo: eu clamei, eu busquei o Senhor, Ele me respondeu, Ele me livrou por dentro. Ele encheu o que estava vazio dentro, sustentou aqui dentro. Ele vai além e diz: clamou este pobre. Ele se colocou na condição de pobre diante de Deus. Olha aqui, Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não vou, eu sou totalmente incapaz, fraco, debilitado, necessitado do Senhor completamente. Clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Salvou de todas as suas angústias, porque houve um clamor, porque houve uma busca, houve um desejo. Ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não acha que o anjo do Senhor estava junto com Davi na porta do palácio do rei Aques? Mesmo Davi babando, pagando aquele mico, irmão, o anjo estava lá com ele. E se Davi não baba também, não se faz de louco, ele não ia morrer, porque havia uma promessa de Deus, e o anjo do Senhor estava acampado ao redor dele, como está aqui nessa noite, acampado ao redor de mim e de ti. Aleluias. No verso 8, o verso chave, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Irmão, tem gente dentro da crise, provando as circunstâncias e dizendo: prove a Deus. Prove a Deus nesse momento. Sinta o sabor do propósito. Prove o Senhor, o quanto Ele é bom. Veja o quanto o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que nele confia, que confia verdadeiramente no Senhor, que espera no Senhor, irmão. Como nós temos provado disso, irmão? Esperado em Deus, confiado em Deus, provado Deus. Provado da providência, da direção, do favor, do amor, do cuidado, provado. A gente pode sentar e pode dizer: não, Deus é bom, Deus é bom, Ele sempre é bom. Aí você vai dizer assim: não, pastor, mas eu estou passando por isso, olha que coisa feia, que situação. Deus é bom, Deus é bom, calma, isso vai mudar, isso vai passar. Deus opera em todas as coisas, irmão. Deus não está alheio a nada, Ele sabe de tudo. Provai e vede, veja o quanto Ele é bom. Primeiro ele fala do provar, fala de você sentir o sabor. Davi leva para isso, irmão, isso é de Davi, Davi sempre fala isso. Ele fala dessas coisas porque ele tem intimidade com Deus, ele considera Deus, ele tem um negócio diferente com Deus. Davi convida as pessoas a descobrirem por si mesmo quanto Deus é bom. Irmão, é fácil eu falar assim para você: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas você precisa provar por si mesmo o quanto Ele é bom. Amém? Às vezes a gente escuta testemunhos dos outros, a gente fica assim, maravilhado com o testemunho. Glória a Deus, olha o que o Senhor fez, Deus é bom. Mas Davi está convidando eu e você, para que eu e você possamos perceber o quanto Ele é bom, irmão, na nossa vida. Não é só pelo testemunho dos outros, não é só pelo aquilo que as pessoas disseram, pelas experiências marcantes que elas tiveram, mas é pela experiência que você vai estar com Deus. Por isso eu perguntei: será que nós estamos dispostos de fato a andar com Deus e provar o quanto Ele é bom? O quanto Deus é bom? Essa é a escolha que nós fazemos, irmão, nessa caminhada.
e diante das crises e perseguições, como Davi estava jurado de morte, ele estava adorando a Deus. Não, ele não estava reclamando, não. Ele não estava murmurando, não, irmão. Não estava xingando, blasfemando. Não estava sendo um rebelde, desobediente. Ele não estava fugindo de Deus, não. Ele estava servindo e adorando o tempo todo e dizendo: Deus é bom. Cara, estão perseguindo você, o rei está doido para pegar você, enforcar, cortar o teu pescoço. Deus é bom. Deus é bom. Provai e vede quanto Deus é bom. Pastor, mas tem uma enfermidade no meu corpo, tem um problema na minha casa, eu estou com uma causa difícil de resolver. Eu digo para você nessa noite: Deus é bom. Amém? Deus é bom, está no controle. Deus é bom o tempo todo, irmão. Quero que você confesse isso nessa noite, porque eu sei que uma resposta de Deus está vindo para você nesse lugar. Eu sei que uma resposta do Senhor está vindo sobre a sua casa nessa noite, porque essa palavra não vai voltar vazia diante da presença de Deus. A inveja nessa noite, ela vai ter que sair, ela vai ter que dar lugar para a graça de Deus. Para a graça de Deus, a inveja, ela vai bater em retirada. E aqui eu quero terminar, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Esses invejosos, todos eles serão envergonhados. Esses olhos, irmão, de rapina, malditos, todos eles cairão por terra, no nome de Jesus. Salmo 23, o mesmo Davi escreveu isso aqui. Em outro momento, um momento de celebração e adoração a Deus: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às vezes não falta prova, né, irmão? Às vezes não falta problema, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode não faltar crise. Você percebe como que a gente é muito assim? A gente gosta de fazer do nosso jeito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente pensa assim: glória a Deus, vai ter tudo, uma bênção. O Senhor é meu pastor, eu tenho de tudo. Dentro do tudo, irmão, também tem a prova, também tem as aflições. Mas espera aí, quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? O Senhor. Vamos lá. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi está falando de um contexto, irmão, aonde ele conhece. Ele está se colocando aqui como ovelha agora. Ele era um pastorzinho de ovelhas, mas agora ele se coloca como ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e me guia às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Irmão, circunstâncias sempre vamos ter, aflições e problemas sempre vamos ter. Não estou profetizando, estou falando que é real. Estamos na terra, estamos numa terra de crise. Mas você pode estar diante da terra de crise, do caos, mas se você tem Ele como seu pastor, se você tem Ele como teu Senhor, se você tem Ele como teu provedor, o teu protetor, o teu abençoador, pode vir o que vier, irmão, pode vir a luta que vier, a prova que vier, a dificuldade que vier,
pode vir o vale de sombra e de morte, mas se Ele é o teu pastor, a vara e o cajado está na mão dEle, Ele que rege todas as coisas, nós estaremos seguros debaixo da sua mão. Aleluias. O mesmo Davi disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e Ele é bom. Ele é bom. Talvez você entrou aqui sem motivos para dizer isso. Você está saindo daqui com essa afirmação, não como uma frase de afirmação, mas como aquilo que a palavra de Deus diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Aí você olha para essa situação e fala assim: meu Deus, o Senhor é bom, mas olha só o que eu estou passando. Provai e vede que o Senhor é bom. Essa circunstância vai mudar. A mão do Senhor está operando nessa noite. No nome de Jesus, vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus. Estenda suas mãos a Ele nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós recebemos nessa noite do Senhor, Pai. Estamos provando da Tua palavra, do Teu amor. Estamos provando do Senhor nessa noite, da Tua presença majestosa e poderosa. Estamos vendo diante da Tua palavra, nessa noite, entrega sobre a vida, o lar e a família do Teu filho e filha, a Tua bênção, Senhor. Que essa cura se manifeste agora, que essa porta se abra agora, que esse mal saia agora, em nome de Jesus, e se manifeste o braço do Senhor. Nós entregamos este culto, esta adoração, esta celebração para a glória do Senhor, e recebemos o nosso milagre nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam derramadas sobre as nossas vidas. Nós dizemos graças a Deus.